Pastor Jesus, irmãos. Amém? Abre nossas Bíblias em Mateus, irmãos, capítulo 19, ou melhor, capítulo 18, irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 23. Hoje vamos falar, irmãos, acerca do perdão. Amém, irmãos? Do perdão. Nós falamos bastante de pecado, né, irmãos? Falamos bastante de pecado e não tem como falar em pecado se não falar de perdão, né? Porque o perdão, ele anda junto, não é, irmãos? Sem o perdão, como nós estaríamos de pé, não é, irmãos? Porque pecadores nós somos. E antes de conhecer a Jesus, nós estávamos debaixo de pecado, de maldição, e Jesus veio e nos perdoou. Aqui, Mateus 18, versículo 23, aqui é a parábola do credor incompassível, né, irmãos? Diz assim, ó: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Então aqui, irmãos, Jesus ele passa essa parábola e ele cita essa situação para falar do perdão. Esse um que estava devendo, irmãos, somos nós. E esse rei aqui é Jesus. A gente vai entender isso aí, né, mais para frente. Aí vai aqui no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, somos nós, irmãos. Cada um de nós estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos cobertos de pecado, de transgressão, e Jesus veio. E ele pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. Ele perdoou os nossos pecados. E aí nós deparamos com pessoas que nos devem também. E aqui não está falando de dinheiro, não, irmãos. Né? Está citando aqui valor alto para a gente conseguir entender. Mas as pessoas, elas estão em dívida com a gente por muitas coisas. A pessoa faz o mal para você, ou ela contraria você, ela peca contra você, e aí ela está em dívida com você. E aí qual que é a nossa obrigação, irmãos? A nossa obrigação é, assim como Jesus nos perdoou, perdoar também. Assim como ele nos perdoou. Então Jesus, quando ele veio para perdoar o pecado do mundo. E ele, para perdoar o pecado, ele precisou comprar o pecado de todos. Então ele veio, ele desfez de toda a sua glória, ele despojou de toda a sua glória, se fez homem e veio ao mundo. E como homem, ele venceu. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inimigo. E comprou a dívida de todos. E aí sim, ele tem autoridade para perdoar. Imagina a dívida que nós tínhamos. A dívida era muito alta, a dívida era impagável, assim como esse homem aqui. Quer dizer, esse homem aqui, ó, ele tinha que vender a mulher, tinha que vender os filhos e tudo que tinha para poder pagar a dívida. E aí o Senhor vai lá, o Senhor dele vai lá e fala: não, tá perdoado. E aí quando ele encontra com aquele que devia a ele, uma merrequinha, irmãos, uma merrequinha, sem dinheiros, não é nada. Aí ele encerrou o cara na prisão até que pagasse tudo. E muitas vezes é o que o ser humano faz. O ser humano ele teve a dívida perdoada por Jesus. Basta ele seguir após Jesus. A dívida está perdoada. Mas aí ele faz questão de um olhar feio. Ah, me olhou torto, não perdoo. Ah, fez isso para mim, não perdoo. Não vou ficar por baixo. E aí, assim como Jesus, ele despojou de toda a sua glória e ele se fez menor que os anjos para pagar a nossa dívida. Muitas vezes nós temos que também despojar de toda a autoridade que a nossa carne tem para poder perdoar como Jesus perdoou. E isso, irmãos, não é fácil. Isso é muito difícil. Ao homem é impossível. É impossível. Só Jesus nas nossas vidas para conseguir cumprir isso daqui. Para conseguir perdoar assim como Jesus perdoou. Porque o perdão, irmãos, o perdão, ele é anular a dívida. Anular a dívida. Isso é perdão. Perdão não é você pegar e falar: tá bom, vai, eu aceito assim. Não, não é isso. É anular a dívida. Então a pessoa, ela fez o mal para você e você fala assim: ó, tá perdoado. Não me deve mais nada. Aquela dívida você nunca vai lançar em rosto mais. Ainda que você tenha vontade. E se você fizer, você vai estar pecando. Porque você já perdoou. Então, uma vez perdoado algo, acabou. Zerou ali. Não tem mais que lançar em rosto, não tem mais que. Não, já era. Anulou a dívida. Assim foi com a gente. Então a nossa dívida ela foi anulada. Então quando nós seguimos após Jesus, nós temos essa autoridade, né, irmãos? Autoridade contra o pecado, porque ele não tem poder sobre nós. E aqui, ó, um pouquinho mais à frente aí, lá em Hebreus, irmãos. Ou melhor, vamos em 2 Coríntios primeiro, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, a gente vai ver essa situação aqui da nossa carne. Por que nós temos dificuldade de perdoar?
Temos dificuldade de amar como Jesus amou, temos dificuldade de ser obedientes como Jesus foi. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para quê, irmãos? Para a destruição das fortalezas. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu ando na carne, assim como eu ando, vocês andam na carne, nesse corpo aqui. Então esse corpo aqui, irmãos, ele tem a nossa mente, né? A nossa mente, que deve ser a mente de Cristo, mas muitas vezes nós pensamos tantas coisas ruins, tem os sentimentos, tem tanta coisa que pertence a esse corpo, a essa carne. Então nós andamos na carne, mas a nossa guerra é espiritual, a nossa batalha é espiritual. Automaticamente as nossas armas devem ser espirituais. E aí, para que servem as armas espirituais? É para destruir fortalezas. Onde estão essas fortalezas, irmãos? Que fortalezas são essas que essas armas espirituais devem destruir? Aí nós vamos ver aqui, ó, versículo 4, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O versículo 5 vai explicar aqui, ó. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento. Ao que, irmãos? A obediência de Cristo. Olha que coisa. Então, nós temos armas espirituais que combatem contra as fortalezas que há em nós. Então, quando se levanta uma soberba, é o quê? É uma fortaleza. Uma arrogância é uma fortaleza. Uma altivez é uma fortaleza. Uma ira é uma fortaleza. Isso tudo pertence à nossa carne. Quando alguém faz o mal, o cara está no trânsito lá, alguém dá uma fechada nele, bate uma ira ali, uma raiva. O que é isso aí? É uma fortaleza que a nossa carne tem. O ser humano tem essas fortalezas. E essas fortalezas, elas devem ser destruídas. Para quê, irmãos? Para termos entendimento da verdade, para sermos obedientes a Cristo. Então, para o ser humano ser obediente ao Novo Testamento, às palavras de Jesus, ele deve ter as fortalezas dele destruídas. Se não tiver armas que destruam essas fortalezas, o ser humano nunca vai conseguir ser obediente à verdade. Ele nunca vai conseguir amar como Jesus amou, nunca vai conseguir perdoar como Jesus perdoou. Ele nunca vai conseguir ter misericórdia como Jesus teve misericórdia. E como ele tem até hoje, de cada um de nós. Não vai conseguir, por quê? Porque as fortalezas, elas se levantam. Então o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu ando na carne, vocês andam na carne, mas a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta não é carnal. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, é contra o príncipe das trevas desse século. Então quando uma pessoa faz algo de ruim para mim, eu tenho que entender que não é a pessoa querendo afrontar a mim, são os demônios que querem me afrontar. Então, os demônios, eles vão usar pessoas para se voltar contra mim, e se eu deixar, vai usar eu também para negar Jesus. Então, nós temos, irmãos, que ter, como diz aqui, ó, em Efésios, né? Efésios capítulo 6, no versículo 10. Aqui fala da armadura de Deus. Imagina aquele homem lá que devia milhões. Somos nós. Devíamos milhões. Aí o Senhor vai lá e perdoa tudo que a gente devia. Aí quando a gente sai, encontra com o que deve um pouquinho. Fala, não, vai ter que me pagar. O que é isso? É uma fortaleza que se levanta em nós. Ah, deveu, vai ter que me pagar. Esquece daquilo que foi perdoado. Esquece daquilo que Jesus fez. Isso aí, irmãos, pode acontecer com cada um de nós. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas, é contra os demônios. Então a nossa batalha sempre vai ser espiritual. A nossa batalha nunca vai ser física. Então, tudo que nós enfrentarmos nesse mundo temos que entender, pera lá, a minha luta não é essa. Se a minha luta fosse contra pessoas, irmãos, era muito simples. Eu ia fazer artes marciais, ia aprender a lutar, ia bater em todo mundo, estava tudo certo. Não é assim. O negócio não é esse. A nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. E se nós lutarmos com armas carnais, nós vamos pecar. Nós vamos negar aquele que deu a vida por nós. Nós vamos negar aquele que nos perdoou dos nossos pecados. Porque se nós temos liberdade para seguir adiante, é porque os nossos pecados foram cobertos, eles foram pagos, foram perdoados. Então nós temos liberdade para quê? Para amar. Temos liberdade para perdoar. Temos autoridade para isso, irmãos. Porque quando você perdoa, você está se libertando. Porque se você não perdoar, você vai ficar preso. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está fazendo um bem para aquele que pecou contra. Não. Quando alguém faz alguma coisa contra mim e eu perdoo, eu estou fazendo bem para mim, primeiramente. Porque a pessoa, muitas vezes, ela nem quer se acertar. A pessoa, ela está levando a vida dela, de qualquer jeito. Mas e eu? E eu? Então, a pessoa, ela pode fazer o mal contra mim. O meu perdão tem que ser liberado automático. Independente dela pedir ou não, independente dela mudar de vida ou não. O meu perdão tem que ser assim, porque Jesus, quando ele veio, ele pagou o pecado de todos. Ele morreu pelos bons, pelos ruins, por todos. E aí é lógico que cabe à pessoa tomar posse desse perdão, ou então
levar a vida do jeito que quer. E se a pessoa faz algo contra mim e ela quer levar a vida como ela quer, lá na frente, Jesus vai voltar, vai vir buscar a igreja. E essa pessoa vai se acertar lá na frente. Mas e eu? Eu tenho que estar certo diante dele, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar seguindo livremente. Então, se essa pessoa for condenada, não vai ser pelo pecado que ela cometeu contra mim. Vai ser por outros que ela cometeu, e aí já não é mais comigo. Mas eu tenho que ser livre, a pessoa tem que estar livre se depender de mim. E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então existe o dia mau. Existe o dia que é mau. É o dia que você não consegue suportar. Então é o dia mau. E naquele dia, nós temos que estar firmes para poder permanecer de pé. Versículo 14, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os dardos inflamados do maligno, muitas vezes, é uma palavra. Uma palavra que vem contra nós. Uma palavra é motivo para a pessoa matar outro. Uma palavra. Tem gente que fala assim, tem palavra que machuca mais que um soco na cara, né, irmãos? Ou do que um tapa na cara, não é verdade? Tem palavra que machuca. Mas, aí, irmãos, o que é que tá a questão? Quem decide isso daí somos nós, irmãos. Quem decide se vai ser agredido ou não somos nós. Jesus, mais do que fizeram com Jesus. E ele decidiu pelo quê? Ele decidiu por seguir livremente. Ele decidiu por perdoar. Ele decidiu por amar. Ele decidiu por ser misericordioso. E nós? A pessoa fala alguma coisa. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos diante de uma palavra que é pura e verdadeira. Nós estamos diante de um Deus que deu a vida por nós. Então eu vou me magoar porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei? Lógico que não. Eu vou seguir adiante. Eu vou seguir adiante. Se depender de mim, está perdoado já. Está perdoado, pronto, acabou. Porque a nossa luta não é contra pessoas. É contra os principados e potestades. Então, quando a pessoa solta uma palavra, às vezes nem ela imagina o que ela fez, irmãos. Então, a pessoa ali é tomada por um segundo ali, fala uma besteira, ou pratica um ato ali, e aí você vai lutar contra ela. A palavra fala que não. A palavra fala que é contra os principados e potestades. E principados e potestades aqui são os demônios. A nossa luta é contra o demônio. Então, o demônio, ele usa coisas, usa pessoas. Os demônios usam. Então, os demônios, esse mundo é tomado por eles. Eles fazem. Eles andam à vontade aqui, irmãos. E nós temos que entender isso daí. Versículo 17, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, quando fala aqui, né, súplica, oração e súplica por todos os santos, que somos nós, santos, santificados, irmãos, é isso. Santo é santificado, santo é separado, isso é santo. Não é aquele santo lá de a estátua ali, não. Não é isso. Santo é santificado. Então, nós somos santificados por Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos tornou santos. Santos é separado, separado do mundo, separado do pecado. Nada, irmãos, nada pode deter o cristão. O cristão ele tem liberdade de seguir adiante. Só que nessa liberdade, ele tem que seguir a palavra. Então a palavra fala, seja misericordioso. Tem que ser misericordioso. Perdoa. É decisão, irmãos. O perdão não é sentimento. É decisão. Eu decido por perdoar. Eu decido por amar. Eu decido por fazer o bem. Eu decido por ser misericordioso. Porque aqui, ó, em Mateus, né? Mateus capítulo... Aqui Jesus vem dizendo, quando você pega o Antigo Testamento e mistura com o Novo, aí você tem uma opção. Mateus capítulo 5, o versículo... Vamos ver aqui para a gente não ler muito. É bom abrir aqui em Mateus, né, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 38, irmãos. 38. Mateus capítulo 5, versículo 38. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, misturar tudo, aí nós temos duas opções. Duas opções, irmãos. Nós podemos perdoar ou não perdoar. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e o Novo, misturar, eu tenho duas opções. Eu posso ser misericordioso com todo mundo, ou eu posso ser misericordioso com alguns. Então, se eu pegar o Antigo e o Novo Testamento e misturar, eu sempre vou ter duas opções. Por quê? Porque são duas palavras diferentes, são duas determinações diferentes, são dois senhores diferentes. Então, Jesus vem explicando isso aqui. No versículo 38, aqui Jesus diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é olho por olho, dente por dente, irmãos? Isso foi dito no Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Então se alguém me bater numa face, eu vou bater na face da pessoa também. Se a pessoa matar um animal meu, ela vai pagar por aquilo, porque ela matou um animal meu. Se ela matar alguém, ela vai morrer, porque ela matou, então ela vai morrer. Então é olho por olho, dente por dente. Aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 39. Eu, porém, vos digo
Não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também o quê, irmãos? A outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém vai dar um tapão no meu lado direito e eu vou oferecer o esquerdo para a pessoa bater, irmãos? Não é isso. Mas é o quê? É você dar para a pessoa a palavra certa. Oportunidade, irmãos. Oportunidade. Então a pessoa ela errou com você. Ela errou. Você deu uma face para ela. Ela errou. Então ela tem que ter oportunidade de seguir adiante, oportunidade de acertar a vida dela, oportunidade de se arrepender, irmão. Então essa oportunidade não deve ser negada a ninguém. Se você punir a pessoa, ela te fez o mal para você, ela te prejudicou, aí você pune ela e pronto, acabou. Ali você já encerrou ela já no cárcere, até que ela pagasse o último tostão. É o que aconteceu com aquele homem, aquela parábola lá. Então a pessoa te bate numa face, a pessoa fez o mal para você. Assim como Jesus, nós também temos que dar a outra face, é oportunidade para a pessoa. Isso é fácil? Não é fácil, lógico que não é fácil. Mas Jesus vem dizendo: olha, no passado, lá no Antigo Testamento, foi dada uma ordem para vocês: olho por olho, dente por dente. E eu estou dando outra. Aí vem dizendo aqui, ó, versículo 40, ó. E qualquer que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê, irmãos? Versículo 45, ó. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então nós temos que entender, irmãos, que a nossa batalha é espiritual, a nossa luta é contra demônios, e a nossa salvação é que está em jogo. Não é a fechada no trânsito, não é alguém que fez o mal para mim, não é com ele que eu tenho que lutar, não é com ele que eu tenho que brigar. A minha luta é contra os demônios. E os demônios, eles são acusadores. Os demônios que estão aqui no mundo hoje são aqueles que estavam no céu acusando os homens de dia e de noite, e que com a morte e ressurreição de Cristo, eles foram lançados na terra. Está lá em Apocalipse. Então, Satanás e seus demônios, eles foram lançados na terra. A palavra fala que eles têm grande ira, eles sabem que tem pouco tempo, eles lutam contra pessoas para manter aqueles que estão nas trevas, e tirar aqueles que estão na luz e mandar para as trevas. Então, aquele que segue após Jesus está na luz. Para que sejamos filhos de Deus, temos que andar como Deus nos manda. E Deus é quem? Jesus. E ele está falando: olha, no passado foi dito isso para vocês. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quer dizer, ama o seu próximo e rejeita o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: orai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem aos que vos maltratam. Então, irmãos, por quê? Porque é ele que pagou o preço por nós. Então, quando Jesus ele veio ao mundo, se qualquer homem olhasse para Jesus e definisse a situação dele, iam falar: ele é um bobo, ele é louco, sair da glória e vir a esse mundo como homem para pagar o preço pelos pecados de homens e mulheres que iam mandar ele para a cruz, ia desfazer dele, porque foi o que aconteceu, irmãos. Ele morreu por homens e mulheres que abandonaram ele, ninguém ficou com ele, ninguém seguiu ele até a cruz, ninguém defendeu ele, não teve ninguém para estar do lado dele, ninguém, nenhum esteve do lado dele. E ele ainda assim, ele fez. Imagine nós, como não temos que nos comportarmos. Aqui em Hebreus, finalizar aqui em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 5, irmãos. Eu vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Aqui o autor de Hebreus, ele fala algo interessante aqui, irmãos. Diz assim, ó: porque convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão do que, irmãos? Da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por quem, irmãos? Por todos. Então ele morreu por todos. O autor de Hebreus aqui está dizendo, olha, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos dela. Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, sendo anunciada por Jesus, pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos. Então, tem uma palavra que foi falada pelos anjos. Está onde? Antigo Testamento. E tem a palavra falada por Jesus. Convém nos atentar à palavra falada por Jesus. Porque essa palavra falada por Jesus é a palavra que traz salvação. É a palavra que vem perdoando os pecados. Então, ele deu a vida por alguns? Não, aqui diz por todos. Versículo 9. Ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, por que um pouco menor do que os anjos? Porque os anjos têm muito poder, e Jesus veio sem poder algum. Ele veio como homem, em carne e osso, e somente o que mantinha ele, irmãos? Mantinha ele firme, a obediência. Então a graça do Pai foi derramada sobre ele, e ele permaneceu, ele perseverou, ele amou os discípulos, amou os homens, do começo ao fim. E quando ele estava lá na cruz, quando ele entregou o Espírito dele, ele diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele entendia isso. E nós, irmãos, quando as pessoas erram contra nós, nós também temos que falar, Senhor Jesus, perdoa. Ele não está sabendo o que está fazendo. Não está sabendo. Porque as pessoas, irmãos, elas cometem atrocidades. Atrocidades. Se você pegar um jornal, ler um jornal, se você assistir um jornal, você vai tomar as dor das vítimas, não é isso? Você vê aquela mãe que teve um filho assassinado. Aí você já se põe no lugar da mãe. Aí você fala assim: esse ladrão tem que morrer. Esse ladrão tinha que ter pena de morte. Esse ladrão. Aí você começa a amaldiçoar a vida do ladrão. Irmãos, a nossa luta não é carnal. A nossa luta é contra principados e potestades. O assassino, ele tem os demônios operando na vida dele para que ele seja um assassino. Mas por trás daquele assassino tem uma alma. Por trás daquele assassino tem alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Agora, pode o cristão amaldiçoar o assassino? Não, lógico que não. O cristão não está para isso. O cristão ele teve todos os pecados perdoados. E de repente, irmãos, no mundo espiritual, os meus pecados talvez fossem maior do que os pecados daquele assassino. Talvez eu, antes de me converter a Cristo, eu tivesse mais preso no pecado do que o próprio assassino. Então, de repente, aquele assassino está mais perto de Jesus do que muitos homens aí que têm uma vida tranquila. E nós não sabemos. Nós não sabemos de nada, porque ele deu a vida por todos. Quantas pessoas que você olha e fala assim, esse aí não tem mais jeito. Daqui a pouco a pessoa muda de vida. Daqui a pouco a pessoa que era viciada, já larga o vício, que era prostituto, deixa de se prostituir e se converte a Cristo e muda a vida. Então o Espírito Santo opera ali, trabalha ali e você fica surpreso. E aqueles que muitas vezes está dentro da igreja e daí a pouco, do nada, dá uma vira a cabeça e se perde, irmãos. Se perde. E vai, se atola no pecado. E morre no pecado. Então, nós temos a nossa visão é muito pouca. Nós temos, e ainda bem que é assim, irmãos. Ainda bem que é assim. Então é necessário que a gente tenha a confiança inteiramente em Cristo. Porque se nós confiássemos em nós mesmos, estaríamos perdidos. E aí diz aqui, ó, versículo 9, ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Quando fala paixão da morte, irmãos, é porque ele quis morrer por cada um de nós. Ele quis dar a vida pelos pecados nossos. Versículo 10, ó. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é Jesus. Porque assim o que santifica, quer dizer, Jesus, como os que são santificados, que somos nós, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então Jesus, ele era o único filho e ele se tornou o primeiro de muitos. Então ele era unigênito e se tornou primogênito. Por quê? Porque quando ele veio ao mundo, ele era filho único. Quando ele deu a vida por todos, aí ele trouxe muitos filhos, muitos irmãos ali, à glória do Pai. Então, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Versículo 12, né? Ó.
dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto, versículo 14, ó, visto como os filhos participam da carne e do sangue, que somos nós, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a quê, irmãos? A servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, quer dizer, os homens. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, quer dizer, aniquilar, acabar com o pecado. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então Jesus ele passou por todas as tentações. Então ele venceu todas as tentações. Ele viveu nesse mundo aqui 33 anos. Ele passou por todas as coisas. Então hoje ele pode perfeitamente socorrer todos aqueles que se chegam a ele. Aqui em Hebreus mesmo vai dizer isso. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, no versículo 16 em diante, vai dizer, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu. Né, irmãos? Aqui no capítulo 4, versículo 14, ó. Olha o que diz aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aonde, irmãos? Penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando fala que ele penetrou nos céus, irmãos, é porque o céu estava fechado para os homens. Os homens não tinham acesso ao céu antes de Jesus vir. Então, quando Jesus ele veio e ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele morreu na cruz, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele penetrou nos céus. Então, quando ele penetra nos céus, ele abre o caminho. Ele abre o caminho para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. E hoje, por ele, nós temos acesso ao céu. Aí ele diz aqui, ó, versículo 15, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança. Aonde, irmãos? Ao trono da graça. Olha só, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, hoje, através da oração, nós temos acesso ao trono, é onde ele está. Então, ele penetrou nos céus. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, em súplica, nós temos acesso ao trono da graça. Então, como diz aqui, nós não temos um sumo sacerdote. Sumo sacerdote, irmãos, é aquele que intercede. É aquele que intercede pelo povo. Então, nós não temos um que não tenha misericórdia de nós. Mas nós temos um que em tudo foi tentado e não pecou em momento algum. E hoje ele pode perfeitamente socorrer todos aqueles que se chegam a ele. Então não há dificuldade, irmãos. Não tem dificuldade, não tem problema que ele não vai escutar. Mas o problema está aqui, ó. É em tempo oportuno que ele vai nos ajudar. É em tempo oportuno. E esse é o problema, irmãos. Porque o ser humano, ele não quer esperar o tempo de Deus, ele quer para ontem. Ele quer as coisas para agora. Então ele está com uma dificuldade. Quando o ser humano se achega a Deus, ele já chega com a solução para o problema. Ele só quer que Deus faça do jeito que ele quer. Então ele está, por exemplo, ele está com uma dívida. Aí ele já chega, ele sabe como ele quer pagar aquela dívida, ele pede ajuda naquilo. E na verdade não. Na verdade ele tem que pedir ajuda para quê? Para que Jesus venha consolar o coração dele, venha acalmar o coração, venha a dar um escape para aquela dificuldade. E ao tempo de Deus ele vai fazer, irmãos. É como diz aqui, ó. Ia finalizar aqui, mas temos um tempinho. Filipenses, irmãos. Vai falar disso daí. Filipenses capítulo 4, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos, para nós. Até mesmo para perdoar alguém, irmãos. Quando a nossa carne, as fortalezas, elas quiserem aflorar, as fortalezas quiserem agir, nós temos que cumprir isso daqui. É se colocar diante de Deus. Ó, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, quando fala não estejais inquietos por coisa alguma, é por nada mesmo. Por nada. Qualquer coisa que acontecer que tiver te deixando inquieto, olha só o que tem que se fazer, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus. Através do que, irmãos? Pela oração e súplica, com ação de graças. Olha que coisa, irmãos. Então eu estou inquieto. Não importa o que seja, é uma enfermidade, é um problema particular, é qualquer coisa, eu estou inquieto. Eu vou fazer o quê? Vou me colocar diante de Deus através da oração. Mas eu tenho que ter ações de graças. O que é ações de graças? Eu tenho que ter ações na minha vida que mostram um agradecimento, irmãos. Então eu tenho que me pôr agradecido. Eu tenho que me pôr. Sabe, as pessoas falam assim, né? É muito difícil andar com uma pessoa pessimista, não é, irmãos? Você anda com uma pessoa pessimista, você passa mal, você se sente mal porque a pessoa é pessimista o tempo todo. Tudo vai dar errado para ela. Tudo vai dar errado. E nós não. Temos que nos colocar diante de Deus crendo que as coisas vão se resolver, irmãos.
Temos que ser agradecidos pelo sangue derramado por nós. Tudo ele venceu. Então eu tenho que ter certeza, pera lá, eu vou me colocar diante dele. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 14 em diante, que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Então nós temos que reter a nossa confiança. Temos que ter confiança. Então, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, versículo 6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então aqui o apóstolo Paulo está passando essa orientação aos filipenses, e isso aqui, irmãos, é uma realidade para nós. Quando não conseguimos cumprir alguma coisa, estamos inquietos, temos que nos colocar diante dele. Ele vai nos ajudar. Está passando por um problema, uma dificuldade? Se coloca diante dele, ele vai socorrer. É no tempo oportuno, é o tempo que ele quer, é o tempo certo, irmãos, não é o nosso. E não é da forma como nós queremos, mas uma coisa é certa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso aqui é certo, irmãos. Não tem para onde correr. O que nós precisamos, na verdade, é de paz. As pessoas falam isso. As pessoas falam, tenho dinheiro, mas não tenho paz. Quando não tem dinheiro, a pessoa quer dinheiro, né, irmãos? Aí quando consegue o dinheiro, muitas vezes não tem paz. Por quê? Porque às vezes não tem a pessoa amada do lado dela, muitas vezes não tem saúde, muitas vezes. E é assim. Então as pessoas nunca estão completas, né? Sempre falta alguma coisa. Sempre falta. Se a pessoa está desempregada, aí reclama, estou desempregado, podia ter um emprego. Quando tem emprego, emprego. E é assim. Mas o que nós precisamos, de uma forma ou de outra, é da paz. O que nós precisamos é ter o nosso entendimento guardado, precisamos ter o nosso coração guardado em Cristo, nós precisamos poder seguir adiante. Quando alguém fizer alguma coisa, irmãos, contra nós, nós temos que ter paz para acertar a situação. Né? Não podemos andar como anda o mundo. O mundo anda condenando todo mundo, anda no olho por olho, dente por dente. Irmãos, no Antigo Testamento é assim. Se a gente lê o Antigo Testamento, lá é olho por olho, dente por dente. Mas Jesus fala assim, ó, comigo é diferente o negócio, por quê? Porque eu fui quem deu a vida por vocês. Então vocês têm que aprender de mim. Vocês têm que andar de acordo com a minha palavra. Lá em João, né, irmãos, capítulo 8, lá diz, né, no versículo 31 em diante, Jesus ali está falando para o povo judeu que tinha a lei. E ele está dizendo para esse povo, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Olha que coisa, irmãos. Então Jesus fala para um povo que tinha o Antigo Testamento, que tinha a lei. E ele fala, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser libertos. Vocês vão conhecer a verdade. Irmãos, o que o ser humano precisa é de liberdade, é de conhecer mesmo a verdade, ser liberto e conseguir andar como Jesus andou. Isso é muito bom. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente, irmão Vero.